Em primeiro lugar, agradecer a Deus mais um dia de vida, mais uma oportunidade de vir falar do seu grande amor, do seu Evangelho. Hoje estudaremos a história de duas mulheres adversárias, duas mulheres, uma perseguida e a outra perseguidora, uma batida e outra exaltada. Mas Deus há de mudar a sorte. Deus muda a sorte, Deus restitui. Deus é o Deus que quando você clama a Ele, Ele responde. Creia nisso. Se você nunca ouviu essa história dessas duas mulheres chamadas Ana e Penina. Ana e Penina eram mulheres de um homem chamado Eucana. Esse homem da montanha, ele era Efraim. O nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Estas tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eis aí a questão. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Devemos saber que naquele tempo, a mulher que não tinha filhos, a mulher que era estéril, por algum motivo, ela era motivo de menear da cabeça, né? Como diz a palavra de Deus. Motivo de desprezo. Muitas vezes dentro da sua própria casa. Eucana, possivelmente, você deve estar se perguntando por que Eucana tinha duas mulheres. Porque na lei de Moisés era permitido aquele homem que a mulher não conseguisse gerar filho, ele casasse de novo, para que aquela mulher gerasse filhos, desse prosseguimento à sua descendência. Este homem, ele subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, porque ali estavam os sacerdotes do Senhor. Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções da Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então a Bíblia aqui descreve que excessivamente Penina afrontava a Ana. Excessivamente Penina entristecia a Ana. No vídeo retrasado, se eu não me engano, nós falamos de Davi e Golias, sobre os gigantes que se encontram na nossa vida, aparecem na nossa vida de várias formas. Então, Penina era como se fosse um gigante que Ana não tinha como derrotar. Ana tinha filhos, Ana tinha filhas, e ela batia no peito. Essa mulher, ela batia no peito. Essa mulher perseguia Ana. E Ana, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, sofria continuamente. E todo ano isso acontecia, né? Todo ano. E assim o fazia ele de ano em ano, né? Que Eucana ia sacrificar. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava porque chorava e não comia.
Então veja bem, quando Ana ia adorar a Deus, Penina, em vez de fazer o mesmo, não. Satanás entrava no corpo daquela mulher, Satanás jogava as setas para que ela se soberbecesse e irritasse Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que há 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. O marido de Ana, Eucana, tenta de todas as formas consolá-la. Mas a mulher, ela tem um instinto natural para ser mãe. Quantas mulheres hoje em dia têm deixado passar a época certa de se engravidar, a época em que a mulher tem mais vigor? A ciência diz que entre os 20 e os 30 anos é a melhor fase para a mulher engravidar. Não que a mulher não possa ter filho antes ou depois. Não é isso que eu estou falando. Muitas mulheres deixam para ter filho após os 40 anos, às vezes por causa da carreira, às vezes por causa dos estudos, e a vida vai passando. Mas quando chega nessa fase, a mulher começa a fazer uma bateria de exames e muitas vezes ela não se encontra com saúde para ter filhos. No nosso mundo moderno tem sido assim. Então Ana, ela se levanta e ela não aceita mais a situação. Ana quer resolver esse problema. Ana clama ao Senhor. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Isso era um voto chamado Nazireu, onde a mulher, ou o marido, pegava a criança e consagrava ao Senhor. E esse voto para Ana, ela deve ter refletido muito antes de clamar aos pés do Senhor, lá no templo. Sucedeu, porém, que perseverando em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, por quando Ana no seu coração falava, e só os seus lábios moviam. Porém não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve em embriagada. O sacerdote Eli achou que Ana estivesse bêbada, e disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. Repito. Por quê? Porque no seu coração Ana sentiu que Deus ouvia ela. No seu coração Ana sentiu que Deus a atendeu. No seu coração Ana creu de todo o seu coração. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram.
e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Eucana teve relações com sua mulher, né? No versículo 20, nasce Samuel e ele é consagrado a Deus. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, seu nome Samuel, porque disse ela, o tem impedido ao Senhor. Esse é o significado do nome de Samuel, né? E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, lá fique para sempre. Eucana, seu marido, disse, faça o bem que te parecer aos teus olhos, fica até que desmame, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha, um molde de vinho, e trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. Degoraram o bezerro, assim o trouxeram o menino ali, e disseram, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Eu sou aquela mulher desesperada, eu sou aquela mulher sem vitória, eu sou aquela mulher perseguida, eu sou aquela mulher humilhada, eu sou aquela mulher que clamou aos pés do Senhor. E venho hoje testemunhar a vitória que Deus me deu. Hoje eu vim cumprir o meu voto. Aquela mulher com certeza, uma parte do coração dela deveria estar sentindo uma dor, uma perda, que ela sabia que deveria se apartar do seu filho, porque assim ela o prometera. Mas a outra parte dela acreditava que este mesmo Samuel, Deus tinha grandes planos na vida desse homem. Essa criança ainda que se tornaria um homem. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entregarei por todos os seus dias que viver, pois o Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Então Ana, ela faz um cântico em forma de oração. Diz assim, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugam por pão, e cessaram os famintos. Até Esther teve seus 7 filhos, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tomar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar sobre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana se foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Nós vemos
nós dermos continuidade aqui, pessoal, ao estudo da vida dessa mulher, nós vamos ver que essa mulher, ela é uma vitoriosa, porque lá no versículo 21 do capítulo 2, diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, essa mulher ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas, para a honra e glória do Senhor. Esta mulher, ela podia viver sua vida com a cabeça baixa, derrotada. Esta mulher, ela podia viver como muitos vivem por aí, reclamando, murmurando, mas não, ela fez o certo. Ela foi até aquele que pode resolver. Ela foi buscar a solução no Todo-Poderoso. Sim, porque Deus é o Criador da vida. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Eu não sei se você tem sido afrontado por um adversário ou por vários adversários, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus ouve um coração quebrantado. Deus não despreza. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história real, tá, pessoal? Isso não é uma história fictícia. Samuel foi um profeta. Inclusive, ele foi o último, chamados assim, juízes de Israel. Após ele vem os reis, começam a vir reis para governar Israel. Ainda no ministério de Samuel, ele unge, por ordem de Deus, o rei Saul e posteriormente o rei Davi, que se torna o maior rei de Israel de todos os tempos, o homem segundo o coração de Deus. Então aquela mulher, clamando aos pés do Senhor, obteve a vitória. Esta é a mensagem. Clame ao Senhor que Ele te dará a vitória. Eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei a tua petição, mas Deus o sabe. Eu não sei quem está te perseguindo, mas Deus sabe. Deus sabe o seu sofrimento. Não apele para o homem. Não apele para a violência. Não apele para o mal. Apele para o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, e Ele te exaltará. Amém? Assim como foi com Ana, uma grande mulher de Deus, um grande exemplo. E ela foi ricamente abençoada. Deus concedeu a ela todos os desejos do seu coração. Inclusive o próprio Samuel, que se torna sumo sacerdote de Israel. Um sumo sacerdote de Israel como se fosse um príncipe. Era o príncipe do povo. Olha quantas vitórias Ana conseguiu por ter sido sincera com Deus, por ter colocado sua causa aos pés dele, por não ter resmungado, por não ter reclamado, mas por ter clamado, por ter pedido piedade, por ter pedido misericórdia e por ter pedido a bênção. Jesus nos ensina a pedir a bênção. Peça e dar-se-vos-á. Muitas vezes não recebemos nossas bênçãos porque não pedimos bem, pedimos mal. Mas se você pedir bem, Deus há de conceder o desejo do seu coração. Esta é a mensagem que eu trago hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.